Na siderurgia, a partir da reação entre o óxido de ferro 3 e o monóxido de carbono, são obtidos ferro metálico e dióxido de carbono. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar essa reação. Então, vamos aqui dar um zoom. Vamos lá. Ele fala óxido de ferro 3. É esse cara aqui. E ele diz também que reage com monóxido de carbono, que é esse cara aqui. E aí você vai ter ferro metálico. Ele fala também ferro metálico, que é esse cara aqui. É o primeiro produto que a gente tem. Deixa eu só fazer ele mais um pouquinho para cá, ó. Vocês já vão entender o porquê. E gera também o nosso dióxido de carbono. Tá bom, beleza. Qual que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer aqui? O que é mais importante aqui para a gente poder começar? A gente tem que perceber a primeira coisa, né? Que essa reação aqui, ela não está balanceada. Você percebe que, ó, antes da seta, ou seja, na parte dos reagentes, a gente tem dois ferros. Quando eu falo dois ferros, eu estou dizendo dois átomos de ferro aqui, ó. Bem aqui. Eles estão presentes no óxido de ferro 3. Do outro lado, eu só tenho um ferro, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso balancear a minha reação. Para isso, primeiro eu olho aqui, ó. Quanto de ferro eu tenho antes da seta? Eu tenho 2. E depois da seta eu tenho 1. Então eu vou colocar um 2 aqui na frente, porque agora eu tenho 2 de cada lado. Para balancear, você precisa fazer exatamente isso. Você precisa botar o mesmo número de átomos de um lado, que tem de um lado, igual ao do outro. Vamos fazer isso também para o oxigênio. De um lado, nós temos 4. E do outro lado, nós só temos 2. Como eu posso balancear, então? Perceba que se eu fizer isso daqui, ó, se eu só colocar um 2, eu fico com 4 oxigênios aqui. Esse 2 vezes esse 2. 4 oxigênios. O problema é que quando eu coloco um 2 aqui, agora eu tenho 2 carbonos desse lado e um carbono desse lado. E o que a gente faz para consertar isso? A gente precisa achar um coeficiente que, ao mesmo tempo, equilibre a quantidade de oxigênios dos dois lados e a quantidade de carbono dos dois lados. Tudo bem? Você pode fazer por tentativa, que você vai achar que é 3. Agora eu tenho 3 aqui, com 3 aqui, 6 oxigênios de um lado. E desse lado aqui, ó, eu tenho 3 vezes 2, que também dá 6 oxigênios. Então, nós balanceamos o oxigênio, porque tem 6 de cada lado. Balanceamos o ferro, porque tem 2 de cada lado. E balanceamos o carbono, porque, ó, tem 3 de cada lado. Nosso próximo passo é calcular a massa disso daqui. Sabe por quê? Porque olha o que ele diz na questão. Ele diz: a massa de dióxido de carbono formada a partir da reação de 320 gramas de óxido de ferro 3 com excesso de monóxido de carbono. Tudo bem. Ele quer a massa de dióxido de carbono. E ele dá a massa de óxido de ferro 3. Ele fala que vai reagir com excesso de monóxido de carbono. Então, a gente não sabe quanto ele colocou de monóxido de carbono. O que a gente sabe é que ele colocou o suficiente para poder reagir com todo o nosso óxido de ferro 3. Agora que a gente sabe isso, o que a gente precisa fazer? Calcular a massa molar do óxido de ferro 3. Nós temos esses dados aqui, ó. Nós temos a massa molar do ferro, a massa molar do oxigênio e a massa molar do carbono. Para calcular a massa molar do óxido de ferro 3, nós precisamos usar a massa do ferro e a massa do oxigênio. A massa do ferro é 56 gramas por mol, como ele colocou aqui. Quando ele fala grama vezes mol a menos 1, é a mesma coisa que grama por mol, tudo bem? E a massa do oxigênio, opa, vamos colocar aqui que esse aqui é o ferro, e a massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Beleza. A gente agora identifica quanto de cada átomo tem dentro desse composto aqui. Esse composto ele tem 2 de ferro, então vai ser 56 vezes 2, mais 3 de oxigênio. Então vai ser 16, que é a massa molar do oxigênio, ok? Vezes 3, dá 160, tudo bem? Agora a gente já sabe a massa molar do nosso reagente, que está limitando a reação. Porque se o outro está em excesso, esse aqui é o limitante. Esse cara ele vai mandar na reação, tudo bem? A gente precisa da massa dele para calcular a massa do produto. Vamos colocar aqui, então, que a gente aqui tem 160 gramas de óxido de ferro 3. Bom, e quanto de dióxido de carbono nós temos? O dióxido de carbono, ele tem um átomo de carbono aqui e 2 de oxigênio. Então vai ser 2 mais 16 vezes 2. O total que isso aqui dá é 44. Então, 1 mol de dióxido de carbono tem 44 gramas. Mas presta atenção nisso daqui. Na nossa reação, nós temos 3 mols de dióxido de carbono.
Então, cada mol de óxido de ferro 3 vai dar 3 mols de dióxido de carbono. Significa que essa massa molar que a gente calculou aqui, nós vamos ter que multiplicar por 3. Isso daqui dá 132. Ou seja, quando 160 gramas de óxido de ferro 3 reagem nessa reação aqui, formam-se... Quando 160 gramas de óxido de ferro 3 reagem com esses 3 mols... Ficou ruim de novo. Quando você tem 160 gramas de óxido de ferro 3 reagindo, você vai formar 132 gramas de dióxido de carbono. Então vamos colocar aqui 132. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse dado que ele deu aqui, ó. Uma reação de 320 gramas de óxido de ferro. Então nós sabemos que nossa reação que a gente montou aqui, a gente usa 160 gramas para formar 132 gramas. Só que ele está usando 320 gramas. Quanto nós vamos formar? X. Isso é uma regra de 3 simples. Nós podemos multiplicar cruzado. Isso é uma regra de 3 simples. E o resultado dessa conta é 264 gramas. Resposta é a letra C.